Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui para adorar o Senhor. Deus é bom e a sua bondade ela dura para sempre. A sua misericórdia se estende de geração a geração. E nós estamos aqui por conta dessa misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui porque um dia Deus nos amou. E esse amor foi tão grande que Ele entregou o seu Filho para que morresse por nós, para que entregasse a sua vida em um plano perfeito para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ele nos adotou como filho e aqui estamos para adorar o Senhor. Amém? Por isso estamos aqui, gratos ao Senhor pela oportunidade. Queremos agradecer a irmã Geni, o seu esposo, agradecer ao pastor que nos confiou o microfone da igreja para que estivéssemos aqui ministrando a palavra. Que Deus Ele possa nos abençoar. Deus Ele tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Deus Ele irá falar comigo, irá falar com você também nesta noite. Porque a palavra de Deus Ele diz que ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que Ele apraz. A palavra de Deus ela penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E o Senhor nesta noite Ele está aqui neste lugar. Eu gostaria de glorificar a Deus pelos irmãos que louvaram aqui, que Deus Ele possa estar abençoando, a voz abençoada dos irmãos que louvaram aqui, que Deus possa estar abençoando a cada um. E o verdadeiro culto é isso. A verdadeira religião é essa. Tiago ele disse que acudir o necessitado é a verdadeira religião, é o verdadeiro culto, é aquilo que Deus Ele se agrada. E a igreja está cumprindo aquilo que Deus Ele tem determinado. Nós precisamos nos importar uns com os outros, precisamos olhar para a necessidade do nosso irmão, precisamos olhar para o lado e ver aquele que está necessitado, porque Deus Ele se agrada disso. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus esta noite. Amém, queridos? Eu quero falar nesta noite acerca da parábola do filho pródigo. Essa parábola que é muito linda na palavra de Deus e que mostra o amor de Deus para com os perdidos. E o capítulo 15 de Lucas ele começa com o título As Parábolas da Ovelha e da Dracma Perdida. Eu quero ler o versículo 1 e o versículo 20. O versículo 1 diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. O versículo 20 diz assim: então levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Querido Deus, Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Ó Deus amado, que a mesma fale, Deus, ao meu coração, Deus, transforme a minha vida, a minha alma. Ó Deus amado, que fale para a tua igreja, Senhor. Pai amado, que cada um, Deus, que ouvir a tua palavra nesta noite seja tocado, ó Deus, e impactado pela tua palavra, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. No capítulo 15 de Lucas ele começa narrando que todos os publicanos e pecadores se achegavam a Jesus para ouvir aquilo que ele falava. O ministério de Jesus ele estabeleceu prioridades, e a prioridade de Jesus no seu ministério era buscar todos aqueles que se haviam perdido. Jesus ele não se importava com status, Jesus ele não se importava com classe social, Jesus ele não se importava com cor de pele. Jesus ele se importava em que todos aqueles que necessitavam ser salvos, ele estaria à busca e à procura. E aí quando Lucas ele fala que os pecadores e publicanos se reuniam em volta de Jesus para ouvi-lo, nós também não ouvimos ele dizer
que os religiosos da época que acompanhavam o ministério de Jesus, simplesmente para poder apanhá-lo em alguma falha, estavam ali também. E criticavam a postura de Jesus por ele se misturar, ou por ele estar no meio de pecadores e publicanos. Mas no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, a Bíblia diz que uma certa feita Jesus também foi inquirido por estes mesmos religiosos e criticaram a ele e falaram com os seus discípulos por que esse Jesus, ele se assenta para comer com pecadores e publicanos. Então Jesus, ouvindo eles falarem isso, Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos, eu não vim para os salvos. Então Jesus, nesta noite, através desta palavra, ele está dizendo que ele se importa com aqueles que estão perdidos, que ele se importa com aqueles que estão perecendo, que ele se importa e que essa deve ser a nossa preocupação com aqueles que estão lá fora. Porque um dia Jesus irá voltar, as portas irão se fechar, e o que é que nós iremos apresentar diante de Deus? Como é que estarão as nossas mãos diante do Senhor? Será que nós teremos buscado aqueles que estavam lá fora, aqueles que se haviam perdido? E aí nós vemos Jesus, ele começa, depois de ele ser criticado, depois de ele ser questionado, Jesus, ele começa a falar-lhe por parábolas. Jesus, ele era um ser muito inteligente, e Jesus, ele aproveitava cada situação. Jesus, ele aproveitava um pôr do sol, ele aproveitava os campos, ele aproveitava os pássaros para ensinar lições através das suas parábolas. Então Jesus, ele começa, através das suas parábolas, a se dirigir a esses religiosos, aos fariseus e aos escribas, que estavam ali para observar o seu ministério. E uma das coisas que nós podemos observar, quando Jesus, ele se dirige a eles, ele começa a falar por parábolas. Ele começa a falar da parábola da ovelha perdida. Depois ele começa a falar da parábola da dracma perdida. E uma coisa interessante que nós observamos em cada uma dessas parábolas é que na primeira, a ovelha se perdeu. Na primeira, a ovelha se extraviou. Na primeira, a ovelha se afastou do seu pastor. Ela se distraiu com os campos, ela se distraiu com o alimento, e ela se afastou do seu pastor, ela se afastou do rebanho. Na segunda, a mulher perdeu a sua moeda, ela perdeu a sua reserva dentro de casa. Mas uma coisa que nós observamos é que nas duas, na primeira houve alguém que foi atrás, houve alguém que foi buscar, houve alguém que foi procurar essa ovelha que se havia perdido. Na segunda, se varreu a casa, se acendeu a luz e se procurou também essa moeda que se havia perdido dentro de casa. E aí Jesus, ele começa, através dessas parábolas, a falar para os fariseus que mais vale uma alma salva do que 99 perdidas. Mais vale um pecador arrependido do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então Jesus, ele estava mostrando qual era a sua prioridade. Jesus estava mostrando qual era a prioridade do seu ministério. Jesus estava mostrando qual era a prioridade central do Evangelho de Cristo. E aí nós vamos entrar agora na parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que o homem, ele tinha 2 filhos, e ambos se perderam. Aquele que estava dentro, estava perdido dentro de casa. E aquele que saiu, ele deliberadamente se perdeu lá fora.
Então Jesus ele começa a descrever essa parábola. Um pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço, ele chega para o seu pai e diz: pai, eu não quero mais viver aqui contigo, eu não quero mais estar perto de ti, eu não quero mais estar na tua presença, eu não quero mais estar na tua casa. Então me dá a minha parte, a parte que me cabe da minha herança, porque eu vou embora. E uma das coisas que nós observamos nessa parábola, nesse filho, e observamos também em cada um de nós, ou em muitas pessoas, é que existe uma insatisfação em nós. Nós sempre estamos insatisfeitos. Nós nunca nos contentamos com aquilo que nós temos. Nós nunca nos contentamos no lugar onde nós estamos. E saímos a procurar aquilo que nós não perdemos. E o filho saiu da proteção do seu pai. Ele saiu da sua casa, uma casa onde ele tinha pão, uma casa onde ele tinha água, uma casa onde ele tinha proteção, uma casa onde ele era feliz. Mas a sua insatisfação em querer conhecer coisas novas, em querer buscar novos horizontes, acabou lhe trazendo problemas e prejuízos, acabou lhe trazendo dores e sofrimentos. E o filho agora pega, fala com seu pai, pega a sua parte da herança. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. E quantos de nós, e eu já fui um desses, deixam a casa do Senhor, deixam a casa do Pai em busca daquilo que não perdeu? Muitas vezes por insatisfação com o pastor, ou com o irmão, ou com a irmã, muitas vezes por não concordar com algumas coisas. Isso é normal. Nós não iremos concordar com tudo. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas singulares. Aí o filho pega a sua herança e vai para longe. E uma das coisas que nós observamos aqui é que o filho, nessa atitude dele de pedir a sua herança, porque a herança só é dada depois que o pai morre. O pai morreu, reparte-se a herança entre os filhos. Então, quando o filho se dirige ao pai, primeiro, ele falou com respeito ao seu pai. Na cultura em que está inserido essa parábola e essa palavra, o povo judeu, o pai ele representava uma figura de autoridade. O pai ele representava uma figura de respeito. E o filho primeiro ele começa a desrespeitar o seu pai, ele começa a desonrar o seu pai com a sua atitude. Quando ele pede herança, ele está dizendo para o seu pai que para ele tanto faz se o pai está vivo ou se está morto. E qual tem sido o nosso comportamento para com Deus? De que forma nós temos honrado ou desonrado ao nosso pai? Então, quando ele pede a sua parte, quando ele diz ao pai, eu quero a minha herança, ele estava dizendo, para mim tanto faz se você morre ou se você vive. Eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais ficar perto de ti. E na segunda atitude do filho, e ele pegar a sua parte e ir para distante, para bem longe, é porque ele não queria ser corrigido. Ele não queria que ninguém lhe visse, ele não queria que ninguém lhe observasse, ele não queria que ninguém visse o que ele estava fazendo, ele não queria que ninguém visse a forma como ele estava se comportando.
Ele não queria que ninguém visse a vida que ele estava levando. E à medida que nós nos afastamos do nosso pai, à medida que ele se afastou do seu pai, ainda com dinheiro, ainda com seus bens, ele tinha muitos amigos, ele tinha muitas pessoas que estavam ao seu redor para usufruir daquilo que ele tinha. E o filho saiu da casa do pai por insatisfação. E na casa do pai, ele era feliz. E não sabia. Na casa do pai ele tinha tudo o que ele precisava. Mas ele foi buscar algo mais. Ele foi buscar algo que preenchesse o que ele estava achando que estava faltando. Porque na casa do pai ele tinha pão, água, ele tinha proteção. E lá fora, ele tinha falsos amigos. Porque aquilo que você tem vai atrair pessoas, mas não porque elas gostam de você, não porque elas são seus amigos, não porque elas vão estar ao teu lado para lhe ajudar, mas vão atrair pessoas que estarão ali ao seu lado, simplesmente para usufruir e gastar aquilo que você tem. E a Bíblia diz que esse filho, ele viveu de forma dissoluta. Ele viveu uma vida desregrada. Ele viveu uma vida segundo a sua vontade, segundo os seus prazeres. Ele não deu valor àquilo que o seu pai colocou na sua mão. O pai colocou aquilo que ele, durante a sua vida inteira, ele trabalhou, ele guardou, ele administrou, ele colocou na mão do filho. E o filho não deu valor àquilo que o pai colocou em suas mãos. O que é que nós temos feito com aquilo que Deus ele tem colocado em nossas mãos? De que forma nós temos administrado aquilo que Deus ele colocou em nossas mãos? Aquilo que Deus ele nos confiou para nós fazermos? E a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. E agora, a Bíblia diz que ele veio uma grande fome naquele lugar. Ele padecia necessidade. E batia de porta em porta, procurando alguém que pudesse lhe dar o que comer, ou que pudesse lhe dar um emprego. Ele batia de porta em porta, procurando alguém que pudesse lhe socorrer. Ele batia de porta em porta porque ele havia perdido a proteção que ele tinha do pai. Ele batia de porta em porta porque ele não tinha mais um teto para colocar a sua cabeça. Ele batia de porta em porta porque ele não tinha mais o alimento que ele tinha na casa do pai. E a Bíblia diz que ali, naquele lugar, o filho começa a refletir sobre a sua vida e a sua situação. Naquele momento ali, enquanto ele tinha bens, ele era infeliz, mas ele não tinha consciência que era infeliz. Mas quando ele chegou naquele estágio, em que ele estava sentado próximo aos porcos, a sua ficha caiu. E ele agora conseguiu enxergar a besteira que ele tinha feito. Ele conseguiu agora enxergar como ele tinha errado com o seu pai, o quanto ele tinha magoado o seu pai, o quanto ele tinha destroçado o coração daquele pai, que cuidou dele a vida toda com todo cuidado, e que entregou o que tinha de melhor em suas mãos. E a Bíblia diz que em todo momento, toda a Bíblia diz que ele caiu em si. Uma pessoa que cai em si, ela estava fora de si. Então a Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, ele tomou consciência daquilo que ele tinha feito. Ele tomou consciência do estado em que ele se encontrava. E agora ele começa a refletir. Na casa do meu pai,
eu tinha pão com fartura. Na casa do meu pai não me faltava abrigo. Na casa do meu pai não me faltava alento, não me faltava amor, não me faltava cuidado. Na casa do meu pai não me faltavam conselhos. Mas ele não quis ouvir. Mas agora, se encontrando onde ele se encontrava, ele passou a refletir sobre a sua vida. Ele passou a pesar cada uma das suas atitudes. Ele passou a repensar a forma como ele tinha desonrado o seu pai. Ele agora diz: levantar-me-ei. Ele decidiu: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: peguei contra os céus e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Mas isso era só um ensaio. Ele estava ensaiando para retornar à casa do pai. Ele estava ensaiando como ele iria se dirigir ao seu pai, e o que ele diria ao seu pai quando ele o encontrasse. Mas só ensaiar não resolveria o seu problema. Ele precisou tomar uma atitude. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi ao encontro do seu pai. E uma das coisas que me chama a atenção, enquanto ele estava ali, junto com os povos, é o que acontece quando nós nos afastamos de Deus. Meu Deus. Longe do Pai, nós estaremos cada vez mais próximos dos povos. Nós teremos atitudes e faremos coisas que nós jamais, estando junto do Pai, teríamos feito. Porque Deus, Ele é quem nos controla. Deus é quem controla a nossa natureza. Deus é quem nos molda a cada dia. Deus é quem nos transforma. Então ele se levanta e vai ao encontro do Pai. E ainda dentro da tradição judaica, o pai jamais correria ao encontro do filho. E a Bíblia diz que o pai, ao avistá-lo de longe, ele não esperou que o filho viesse. Ele correu ao seu encontro. Ele correu a buscar esse filho. Ele correu a receber esse filho. Ele correu a trazê-lo de volta para casa. E quando ele chegou diante do pai, ele repetiu o discurso que ele tinha ensaiado durante todo o caminho. Ele veio de lá para cá e ensaiou o discurso: Pai, peguei contra os céus e perante a ti. Eu não sou digno de ser feito filho, ou de ser chamado filho, mas trata-me como um dos seus servidores. Ele estava dizendo para aquele pai: eu só quero pão e água. Eu só quero um lugar para recostar a minha cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância. A Bíblia diz que Deus, ele não nos julga segundo os nossos pecados, porque se assim o fizesse, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Deus, ele nos julgasse segundo as nossas iniquidades, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque quando Deus, ele traçou um plano de salvação para nossas vidas, a Bíblia diz que ele, olhando de cima a baixo, ele não viu o justo. Deus. Então que mérito nós temos na nossa salvação? Nenhum. Essa parábola, ela não é sobre o filho, ela é sobre o pai. Sobre o pai que aguardou todo o tempo que o filho esteve longe. É
É sobre o pai que preparou a festa para poder esse filho retornasse. Então não é sobre o filho, assim como não é sobre nós, é sobre Deus. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que Deus ele preparou, a Bíblia diz que ele já sabia o que iria acontecer. Quando o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden, impelidos por um sentimento de insatisfação e de querer ser mais do que aquilo que Deus estabeleceu para que eles fossem, pecaram contra o Senhor. Deus ele já tinha um plano estabelecido antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Deus ele não esperou acontecer para poder planejar. Deus ele planejou antes da fundação do mundo, porque ele sabia o que iria acontecer. Então o pai que aguardou o filho a vida toda e que estava sempre na esquina olhando para ver se ele voltava, esse mesmo pai, ele havia preparado a festa para o retorno desse filho. Quando esse filho retornou, falando para ele dos seus pecados, falando para ele daquilo que ele havia feito, de como ele havia errado, o pai ele disse: eu não me lembro daquilo que você fez. Chamou um dos seus empregados e disse: mata aquele novilho que eu preparei para a festa de retorno dele. Traz o anel para colocar no seu dedo. O anel significa o selo, uma aliança. E o pai estava novamente recebendo ele como filho. Traz uma veste nova para ele. E por último, traz uma sandália para colocar nos seus pés. E por que uma sandália? Porque o filho havia vindo de uma vida de escravidão. E o escravo ele andava descalço. Então quando aquele filho retorna, o pai o recebe e começa a lhe dar tudo de volta que ele havia perdido. Mas a parábola da ovelha perdida, alguém foi atrás da ovelha que se perdeu. Na parábola da dracma perdida, alguém procurou a dracma que se perdeu. Na parábola do filho pródigo, o pai ficou aguardando que o filho retornasse. Deus ele não vai atrás de você. Ele vai continuar no mesmo lugar, esperando que você retorne. Ele vai estar lá, de braços abertos, esperando que você retorne. E ele vai lhe abraçar, ele vai lhe beijar, vai colocar um anel no seu dedo, uma vestimenta nova, e vai colocar a sandália nos seus pés. Porque esse é e sempre será o plano de Deus. Resgatar aqueles que se haviam perdido. Então Deus ele estará esperando que você volte. E na parábola do filho pródigo, como eu falei no início, haviam 2 filhos perdidos. Não era só um, haviam 2. Aquele que retornou estava perdido e, como o pai disse, foi achado. Estava morto, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou. E aí quando o irmão retorna, aí que o pai faz uma festa. O segundo filho, que estava dentro de casa, que tinha todos os direitos, que estava junto ao seu pai, que nunca o abandonou, mas nunca soube qual era o seu lugar.
Então que nessa noite nós viemos refletir sobre quem nós somos. Somos aqueles que somos sinceros, como o filho pródigo, e que dizemos ao Pai: eu não quero mais, e nos afastamos. Ou somos aqueles que continuamos dentro de casa, mas estamos perdidos dentro de casa. Não entendemos qual é o nosso lugar, não sabemos qual é a nossa posição. Porque o filho mais velho, ele estava junto ao pai, ele tinha direito a tudo. Ele poderia fazer a festa na hora que ele quisesse, ele poderia pedir ao pai o que ele quisesse, mas ele não sabia qual era o seu lugar. Ele não sabia quais eram os seus direitos. O outro sabia e utilizou da forma errada. Mas o que ficou dentro de casa, ele não sabia quais eram os seus direitos. Não sabia que ele, como filho, ele podia usufruir de tudo aquilo que o pai tinha, de tudo aquilo que o pai poderia lhe oferecer. Então nessa noite existe um pai que resgata, que procura e que está aguardando cada um de nós, que está aguardando você. Você que por problemas ou por insatisfação um dia deixou a casa do pai. Você que um dia quis buscar coisas novas, quis viver novas experiências. Nessa noite, o Pai está aqui e espera. Você que está aqui e que não entende o seu lugar, que não entende o seu papel, que não entende os direitos que você tem, eu quero lhe dizer nessa noite: você tem um Pai. Você tem um Pai que cuida. Você tem um Pai que supre. Você tem um Pai que protege. Você tem um Pai que lhe abençoa. Você tem um Pai que confia em você. E tudo que o Pai tem é seu. Tudo que o Pai tem, ele pertence. Então que nessa noite Deus ele possa direcionar a cada um de nós. Que o Espírito do Senhor, que é aquele que convence. Se houver alguém aqui nesta noite que deixou os caminhos do Senhor, venha. O Pai está lhe esperando. E Ele não está lhe esperando para te julgar. Ele não vai jogar em seu rosto aquilo que você fez. Ele não vai dizer: você me deixou, você errou, você fez. Não. Ele vai te abraçar e te acolher. Porque Ele é um Pai, é um Deus de amor. E Ele te convida nesta noite. Há um convite do Senhor nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus ele te convida nesta noite. Então venha. Se você ainda não faz parte, se você ainda não mora na casa desse Pai, Ele te convida a morar. E se você um dia morou e se afastou, Ele te convida ao regresso. Como eu disse, quando eu estava falando, eu fui um desses filhos pródigos. Aos 15 anos de idade eu me afastei da igreja. E aos 15 anos de idade, Satanás ele planejou tirar a minha vida. Mas eu tinha um Pai. Eu tinha um Pai. E esse Pai cuidou de mim. Satanás ele tentou tirar minha vida para que eu não retornasse à casa desse Pai. Mas o meu Pai que estava me esperando, que mesmo à distância Ele estava cuidando de mim, Ele não permitiu. Eu passei 4 anos com a cabeça cheia de bicho, cheia de morador, proveniente de uma obra de bruxaria que fizeram para eu morrer com 1 semana. E como você explica
Uma pessoa ficar 4 anos com a cabeça cheia de bicho e não morrer. É porque eu tinha um pai. E esse pai estava cuidando de mim. Então muitas vezes aquilo que nós buscamos lá fora, buscamos o que não perdemos, e encontramos o que não queremos. E Satanás ele está aí, ele ao redor de nós, procurando alguém para destruir. Que nessa noite Deus ele possa nos abençoar e continue falando ao meu coração e ao seu coração. Para essa oportunidade.